O nosso Maio Amarelo, que é um mês dedicado especialmente à atenção no trânsito. Isso, a educação no trânsito, né? A gente tem observado aí um crescente aumento de carros, né? O volume de carros na cidade tá um troço assim absurdo, como a gente estava conversando offline, fora do ar, que a gente estava conversando com o Tony. As vias são as mesmas desde 1980 e o número de carros só aumenta. E também, com relação a isso, o número de acidentes envolvendo motos acaba sendo também um dos grandes problemas do trânsito em Foz do Iguaçu. E no começo de abril, nós abordamos o assunto com o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Josnei Fagundes Marquardt, na qual a gente conversou sobre isso e tudo mais, e dessa vez a gente vai dar voz aos motociclistas. Vamos conversar hoje com Aramis Rodrigues dos Santos, presidente do Sintra Motos, que é o Sindicato dos Trabalhadores Condutores de Veículo tipo motocicletas, bicicletas, triciclos, motores e similares de Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Aramis, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, olha só, quem também vai participar da conversa, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes. Quem acompanhou o bloco anterior já está sabendo que o Tony está aqui com a gente, que é o presidente da Associação dos Guardas Municipais, mas para quem está chegando agora, vamos explicar aí que a segunda voz é do Tony. Ele vai conversar aqui com a gente, vai contribuir, né, com o ponto de vista da Guarda Municipal com relação aos acidentes envolvendo motociclistas e tudo mais. Bom, hoje a frota de Foz do Iguaçu é de 185 mil veículos e destes 35 mil são motocicletas ou motonetas. Em Foz do Iguaçu ocorreram 40 mortes no trânsito no ano passado, sendo que destas 19 envolvem motociclistas. Aramis, na sua avaliação, qual a explicação para esse número alarmante de acidentes envolvendo motociclistas? Primeiramente, bom dia a todos, os ouvintes também que estão ouvindo nesse momento. Dizer que é triste a gente falar nesse assunto, porque é um assunto que trata-se de vidas se perdendo, né? E o grande problema hoje no trânsito, claro que está cada dia aumentando o trânsito na nossa cidade. Foz do Iguaçu já não é mais a Foz do Iguaçu há anos atrás. E o grande problema que a gente tem nos acidentes de motocicleta, muitas vezes, é a desatenção, né, por parte de tanto do motorista, né, que às vezes deixa de sinalizar, e também em alguns momentos também tem falha também do motociclista. Mas se tiver uma atenção dobrada tanto do motorista e como do motociclista, eu acho que aí se conserta grande parte dos problemas que a gente vem tendo aí com o acidente. E quem que mais contribui nesse fluxo todo, né? Entre motociclistas e motoristas, quem que acaba contribuindo mais para que esses acidentes aconteçam? Eu acredito, né? Eu estou há 13 anos pilotando moto nas ruas todos os dias. E a gente tem uma grande dificuldade em motoristas sinalizar, né? Então eu acho que o grande problema é a parte de falta de atenção, de sinalização, né? De cuidado, né? Com o motociclista. Claro que o motociclista também tem que ter esses cuidados também. Vou perguntar para o Tony. O Tony trabalhou na Guarda Municipal, na equipe do planejamento que está fazendo o Plano Municipal de Segurança, né, Tony? E você é um dos palestrantes de educação para o trânsito aí no município. Nas suas palestras que você faz junto à comunidade, como que você aborda a falta de conscientização e a falta de respeito no trânsito de um modo geral? Como é que você faz para sensibilizar as pessoas, seja os pequenos, né, aqueles que um dia serão motoristas, como aqueles que já são motoristas e muitos deles causando aí essas infrações que levam a acidentes, como o Aramis colocou aqui agora pra gente? Bom, o trânsito é uma questão de cultura, e para você mudar uma cultura vai no mínimo aí umas 3 gerações, né? O meu avô não usava cinto, meu pai usava cinto porque a polícia, a guarda ia multar ele, eu já uso cinto praticamente quase naturalmente, os meus filhos já usam cinto e os meus netos provavelmente vai chegar um tempo que vai falar assim, pô, mas como vocês andavam sem cinto? Então, esses dias, numa fala que eu fiz na escola, eu justamente peguei essa parte quando eu fiz a fala com o pai e as crianças. Eu falei, vocês têm que falar pro filho de vocês que ele vai usar cinto não é porque o guarda vai multar,
Ele vai usar o cinto porque se ele não usar o cinto, ele vai se machucar. Né? A mesma coisa assim, uma criança que não consegue colocar os pedais, colocar os pés nos pedais da moto, é um risco muito grande. Então não tem como carregar uma criança numa moto se ela não tem segurança. E essa parte da gente, quando fiscaliza, a gente não está fiscalizando porque a gente quer, a gente está fiscalizando para cuidar, porque uma criança que acaba caindo, se machucando, vai se machucar mesmo. Então a conversa geralmente é essa, dessa reflexão, que a gente faz o nosso trabalho, mas o nosso trabalho é só para ajudar a cuidar da pessoa. Essa tua experiência aí no trânsito, nas palestras, o que você poderia dizer em relação aos motoristas de automóveis e veículos pesados? De que forma eles contribuem num acidente e o que devem fazer para evitar essas colisões, assim, principalmente na relação aí com motociclistas? O pessoal da moto sofre muito porque a moto é um veículo diferenciado. E assim, ela tem uma velocidade, às vezes, de saída, por exemplo, de um semáforo, ou às vezes de uma aproximação de um veículo muito grande. E às vezes as pessoas, principalmente quando vai ficando com a idade um pouco mais velha, ou quando tem um veículo mais pesado, que não acha que vai sair com determinada velocidade, não consegue fazer com que aquele veículo atinja aquela velocidade para sair, e aí acaba colocando o motociclista em risco. Porque a moto é um veículo muito leve, muito rápido, então ele dá aquela olhada, dá tempo, e aí acaba colocando o bico do carro, e aí não tem tempo de voltar para trás, nem de mais para frente, e aí acaba resultando em acidente. Queria perguntar para o Aramis. Aramis, além dessa questão da sinalização, né? A gente tem que trazer e relembrar sempre, então todo maio a Guarda trabalha com relação a isso, a conscientização infantil e também a conscientização dos pais, da população de modo geral. A gente vê várias ações nas ruas, mas além da sinalização, né, da falta de sinalização no caso, que é a comunicação entre os veículos de uma via, que outros comportamentos você nota que são bastante prejudiciais para a segurança do motociclista e também para todos, né? Que um acidente com um carro, uma motocicleta, enfim, prejudica todo mundo ali na hora, além da vida, né? Que está em jogo. Com certeza. Reforçando o que o Paulo falou, o Tony falou, a moto ela é um veículo ágil, né? Então ela é muito rápido e muitas vezes a deficiência ou até mesmo às vezes a falta de poucas vezes de noção também do trânsito de muitas pessoas que estão no trânsito acaba acarretando esse problema de colisão de moto alto, né? Então esse é um grande problema que a gente também tem. E o celular? Olha, para nós motoqueiros é complicado, porque a gente anda na rua, muitas vezes está parado no semáforo, né? O semáforo abre e a pessoa fica parada. Aí você passa por ela e observa que está digitando uma mensagem no celular ou está falando no celular, né? Então, ou daí mesmo ele sai do semáforo com seu veículo e cuidando do que está fazendo no celular, ele acaba fechando o motociclista, né? Ele não observa o que está acontecendo ao seu lado direito e nem esquerdo. Então ele está preocupado ali com o seu afazer e acaba esquecendo dos demais que está no trânsito também. Aramis, muita gente fala que existe motociclista e motoqueiro. Como que você vê isso? Há uma diferenciação e como é que você caracterizaria cada uma dessas categorias, se podemos dizer assim? Eu acho que o motoqueiro, o motociclista, ele é consciente, né? Ele passa por um curso, ele tem preparação, ele tem consciência, né? O motoqueiro, aquele que muitas vezes não tem consciência, né? Então ele não pensa nas consequências que pode ocorrer num acidente de trânsito, até mesmo perdendo a própria vida. O motoqueiro é o famoso cachorro louco? Infelizmente tem muitos desse, né? Ele está vivendo aquele momento e muitas vezes faz até uma roleta russa, que se chama, que passa cruzamento, passa preferencial sem mesmo prestar atenção por um delírio dele.
Aramis, isso vai também dando uma manchada na categoria, né? Porque as pessoas, tá certo, a gente cobra o motorista, que ele deixa de fazer as obrigações de sinalização de trânsito, velocidade, não mexer no celular e tudo mais, mas também alguns, no caso, motoqueiros, né, não motociclistas, acabam sujando essa imagem e aí as pessoas têm esse preconceito, essa falta de respeito com a categoria. Além dessa questão comportamental dos motoqueiros, por exemplo, a precariedade de algumas motos, você acha que também ajuda nessa falta de respeito com o motociclista? Porque a gente vê na cidade motos, né, principalmente do serviço de mototáxi e tudo mais, muito boas. Mas, em contrapartida, a gente encontra outras também em alguns estados complicados. Assim, o que você, como representante da categoria, como que é o seu ponto de vista sobre isso? Referente à imagem do motociclista, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas no trânsito, né, para o próprio usuário, o próprio motorista. Existe um mau motoqueiro? Existe, como em todas as outras profissões. Só que daí, por causa de alguns motoqueiros que conduzem mal o seu veículo no trânsito, e acaba generalizando toda a classe. E na verdade não é. Porque o bom profissional, como hoje o mototáxi é reconhecido, né, até mesmo pela população, de um transporte de passageiro, ele passa por curso, né, ele tem a noção de direção defensiva, primeiros socorros, né, claro que um outro vai ter no meio que não tem essa consciência, mas a maioria está preparado para prestar esse serviço e trabalhar devidamente consciente, porque eu tenho uma família, eu saio cedo, quero voltar para casa, quero cuidar dos meus filhos, né, então tem que ter essa consciência. Agora, referente motos, infelizmente, o maior problema de moto, já praticamente estão dando de dó do dono, é a moto paraguaia. Temos muito problema, maior dos acidentes aí, acho que está aqui o guarda municipal que pode confirmar isso. A grande parte é placa paraguaia, tem pessoas, né, cada um, eu sei que todo mundo precisa de um meio de locomoção para ir para o seu trabalho, mas muitas vezes não tem habilitação, não tem placa, não tem sinalização, não tem farol, não tem nada. Então é um risco enorme isso para a população e para a segurança própria. E essa parte, só para complementar, essa parte não entra no teu número das 40 mil motos, tá? Porque são motos que não são emplacadas no Brasil, então. Ô Tony, é exatamente isso que eu ia perguntar para você. Ele citou uma particularidade aqui do trânsito da fronteira, né? Que é esse fluxo, e a gente poderia ainda potencializar isso se a gente colocar na discussão que também é uma cidade turística, né? Então você já tem um trânsito normal transfronteiriço, ou seja, Brasil, Paraguai e Argentina, dá um ambiente com um número de carros muito mais elevado, né? E você tem turistas circulando na cidade, né? O que eu quero dizer não é colocar uma hierarquia entre quem dirige melhor ou pior. Quero dizer que as pessoas que vêm para Foz do Iguaçu, assim como a gente vai para outras cidades, nós não conhecemos o sistema urbano daquela localidade, né? Isso me parece ser vital, fundamental para acidentes, né? Você não acha que as políticas mesmo as de conscientização no trânsito aqui de Foz do Iguaçu não conseguem atingir esse segmento? O que a gente poderia fazer para incrementar essas políticas, para também que essa conscientização, essa educação no trânsito, essas informações chegassem a essa comunidade internacional aqui das três fronteiras, Tony? É que assim, depende mais ou menos do que a gente vai falar desse turista, né? Os turistas realmente têm uma certa dificuldade porque a nossa cidade não tem uma sinalização bacana, não tem uma sinalização muito boa. Então, às vezes, eles acabam se confundindo com algumas coisas. Mas no caso específico dessas questões das motos, essa parte realmente não é turista. É o pessoal brasileiro que adquire um veículo paraguaio e vai lá, compra lá no Paraguai a moto por R$600, R$800, uma moto que está lá caindo aos pedaços, e aí começa a usar essa moto como meio de locomoção. É preciso diferenciar, então, essas... Isso, porque assim, essas motos de placas paraguaias, elas não são conduzidas por paraguaios. São brasileiros que às vezes não têm habilitação e compram um veículo desse para acabar se locomovendo. A fiscalização não consegue dar conta de A Guarda Municipal fiscaliza muito isso. Tanto é que a maior parte das nossas atuações de trânsito são de apreensão de veículos, geralmente são de apreensão de veículos de placa paraguaia,
né, que acaba... a gente tira esse veículo de circulação porque as pessoas que têm essa moto, a moto não tem condições de rodar, né, e também não tem habilitação. Queria fazer uma última pergunta para o Aramis, a gente já está chegando ao final do bloco, dava para conversar bastante sobre isso, né, Aramis? São muitas histórias e reflexões sobre a condução e o nosso comportamento mesmo no trânsito. E como motociclista, gostaria de te perguntar o que a classe espera de um bom motorista. Primeiramente eu queria deixar aqui uma reflexãozinha, que eu acho que primeiramente a gente tem que amar a Deus, né, independente de qual a crença, né, e também amar a si próprio e também amar o seu próximo, o seu semelhante, né, que hoje a gente está na rua aí, e dizer que respeite o trânsito, né, respeite as velocidades das vias. Você fazendo isso, com certeza você não vai ter prejuízo, né? Porque atrás do volante, atrás de um guidão de uma moto, tem um pai de família, tem uma mãe de família que vai trabalhar e precisa voltar para sua casa. Não vamos deixar os problemas do nosso dia a dia interferir no trânsito. Deixa para pensar as coisas que você tem lá na sua casa, no seu trabalho, né? Que nós possamos ter um trânsito em paz, né? Um para se preocupar com o outro. Então isso aqui que eu queria deixar aqui, né? Que estava no meu coração e que trago para minha vida. Marco Zero, onde tudo começa.